teve algumas meninas, principalmente aqui nós temos acho que várias meninas novas. Fala pra mim quem é nova no patchwork. Escreve aí. Quem é iniciante, quem começou agora, que tá tendo contato agora. Escreve pra mim se você é iniciante. Qual é a sua dúvida principal? Não pense, não fique com receio de fazer perguntas. Isso é uma coisa que eu percebo muito, que como as meninas vêm em trabalhos mais adiantados, eu não vou falar, não vou mostrar porque eu sou muito nova, não estou fazendo direito. É aí que está o erro. Não tenha vergonha de perguntar, pergunte, porque essas perguntas são muito pertinentes e dá margem para a gente conversar. A gente sempre aprende, viu, gente? A gente sempre aprende alguma coisa com qualquer nível de que você tem. A gente sempre aprende. Então escreve para mim se você é iniciante. E eu percebi que algumas meninas não entenderam quando eu falei para costurar. Cadê o bloco da rede aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui de novo a câmera, que eu tirei tudo. A Letícia arrumou e eu mexi no posicionamento. Aqui, ó. Quando eu expliquei como construir esse fly guise, o voo do ganso aqui, essa parte aqui, eu expliquei para costurar em cima da linha. Fazer o triângulo em cima da linha. E tiveram algumas meninas que não entenderam o que é isso, costurar em cima da linha. Então, quando a gente faz triângulo, por exemplo, num trabalho de patchwork, quando a gente faz triângulo, aqui, eu preciso de 2 tecidos, certo? Um e o outro. Aí o que eu faço? Deixa eu pegar uma régua aqui, peraí. Eu venho, risco uma diagonal de vértice. Deixa eu puxar mais perto da câmera. Risco uma diagonal de vértice a vértice e passo uma costura aqui e passo uma costura aqui com a margem de 0,75, que é aquela margem que nós deixamos de costura. Lembra que eu falei na explicação? Acrescente sempre 1,5, que é a margem de costura, 0,75 para cada lado. Na diagonal, quando eu tenho triângulo, eu acrescento mais 1, certo? Eu vou costurar aqui e vou costurar aqui. E vou cortar. Pode ver que ele tá costurado. Ó. Costurei aqui e costurei aqui. Olha, costurei e costurei. Quando eu corto, vou cortar na linha que eu risquei do vértice a vértice. Quando eu corto, eu tenho 2 peças. Essas duas peças aqui vão me propiciar que eu tenha 2 triângulos, olha. Vou ter um triângulo aqui e vou ter um triângulo aqui. Então, se você nunca fez patch, nós construímos triângulos desta maneira. Isso aqui é muito básico. Isso daqui, quem faz patch está muito acostumado a fazer isso daqui, tá? A gente, de um quadrado, com 2 tecidos, a gente tira 2 triângulos. Isso daqui é a forma de construir triângulo. Existe uma outra maneira que a gente faz, que é essa daqui, olha. Eu venho, que é a que eu falei para vocês, costurar em cima da linha. Quando eu fiz isso, deixa eu colocar no avesso. Quando eu fiz isso, daqui, eu risquei aqui, costurei um pé de máquina para cá, um pé de máquina para cá. E cortei no centro, certo? Cortei no centro. Construí 2 triângulos. Esta outra maneira aqui, deixa eu pôr do lado, acho que dá para ver melhor. Isso. Esta outra maneira aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar os 2 tecidos. Pode ser um retângulo e um quadrado, como é o caso do bloco, né? Que eu expliquei. Vou riscar de vértice a vértice. Risquei a linha de vértice a vértice. E vou costurar em cima da linha que eu risquei. Eu vou costurar aqui, ó. Ele tá costurado. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá, aqui, ó.
eu risquei de vértice a vértice e vou costurar em cima da linha. Nesse caso aqui, eu cortei, eu costurei um pé de máquina para um lado, um pé de máquina para outro lado. Nesse caso, eu vou costurar em cima da linha. Quando eu costuro em cima da linha, eu vou vir aqui e vou cortar, certo? Vou vir aqui e vou cortar. Ó. Tá? Eu não vou acabar de cortar porque eu quero explicar uma coisa. Eu vou vir aqui e vou cortar. O que eu falei é que você pode... Isso daqui que vai ser descartado, isso aqui vai ser descartado, vai ser jogado fora. E esse pedacinho aqui vai ser jogado fora. Eu vou ter um triângulo aqui, olha. Eu vou ter um triângulo aqui. Esse pedacinho vai ser jogado fora. Isso que eu chamei de lixo rico, olha. Porque eu tenho os dois tecidos aqui. Então, se você costurar aqui, voltar aqui onde eu cortei com uma costura e cortar aqui, você tem um outro triângulo costurado aqui, ó. Você tem um outro triângulo costurado aqui. Aí você vai falar assim, Ana, mas por que você está explicando se eu posso fazer dessa maneira? Porque, dependendo de algumas situações, como é o caso aqui, dependendo de algumas situações, é interessante fazer desta maneira, costurar em cima da linha. Então, nesse caso aqui, foi cortado um retângulo de 5,5. Deixa eu ver, nem lembro mais a medida. Peraí. 5,5 por 9,5, não era? 9. Acho que era 9. 9. 4 e 4, 8, 9,5. 5,5 por 9,5. É, porque tem 4 e 4, 8. 8 mais 1,5, 9,5. 5,5 por 9,5. Pensa, professora, não vai copiar, não pegar na costa. Tava fazendo exatamente aquilo que eu falo para não fazer. E olhar lá no meu passo a passo. Por quê? Esse pedacinho aqui mede 4. 4 mais 1,5, 5,5. Então, aqui tem 5,5 por 9,5. Então, eu cortei um retângulo de 5,5 por 9,5 desse tecido aqui. A hora que eu cheguei na loja, a Renata falou assim, Ana, eu quebrei a cabeça aqui, olha. Quebrei a cabeça aqui. Porque eu não prestei atenção e montei desta maneira aqui, ó. Ela montou desta maneira aqui. Se ela montar desta maneira aqui, não tá errado. A diferença é que vai ficar um corte aqui. Vai ficar uma emenda aqui. Então, não tem sentido. Se esse tecido ele é da mesma cor, para que eu vou colocar uma costura aqui? Então, eu corto um retângulo e vou costurar desta maneira aqui, em cima da linha. Vou pegar esse quadrado aqui, da mesma altura, de 5,5, posiciono ele e costuro em cima da linha. Então, se você é iniciante e não entendeu essa explicação, eu acho que agora deu para entender. Escreve aí para mim se você está entendendo ou não. Mas as medidas de um triângulo para o outro não mudam? Não, porque aqui se a medida se for a mesma, por exemplo, esse quadrado meu tem 9. Então, esse triângulo aqui vai ser feito com 9, certo? O que vai acontecer é que eu vou desperdiçar essa parte aqui. Se for fazer triângulo dessa maneira aqui em quadrado, eu aconselho fazer desta maneira aqui. Você vai aproveitar muito mais. Então, algumas situações... Eu acho que o que ela se referiu é o lixo vai ficar menor do que o quadrado. Ah, sim. O lixo vai ficar menor do que o quadrado, com certeza. Esse lixo aqui vai ficar menor. Porque, olha, vamos supor, acabar de cortar. O lixo vai ficar menor. Por isso que eu falo na aula 1, para fazer necessaire, bolsinha, seminoles, tá? Ele vai ficar menor, olha. Imagina ele costurado aqui, ó. Ele vai ficar menor. Ó, ele já tá menor, olha. Sem costurar. A hora que eu costurar, ele vai ficar menor ainda, tá? Então, aqui no caso, o lixo vai ficar menor. Eu chamo de lixo rico. A gente não joga fora, eu não jogo nada disso fora. Eu tenho uns vidros que eu vou, como eu produzo muito, eu vou colocando tudo dentro desses vidros e quando eu preciso de triângulos menores, eu vou lá e pego já dele pronto. Faço scrap, faço trabalho de scrap com ele. Então, tudo que eu vou costurar em cima da linha, eu já volto com a costura e corto no meio. Corto no meio porque aí eu aproveito esse lixo rico. Quem é aluna minha está acostumada muito a ouvir eu falar sobre lixo rico.
quando eu tô dando a explicação, eu já falo, olha o lixo rico, não jogue fora. Nem que seja pequenininho. Às vezes eu tenho quadrados de 2, 2,5. Porque se você for fazer um detalhe, fica bonito. Você junta 4 triângulos quadrados dessa forma, em forma de triângulo, você monta um catavento. Então fica bem interessante. Bem interessante. Lembrando sempre que quando você for construir triângulo, 1,5, que é 0,75 para cada lado, e mais 1 para as diagonais. Então sempre você tem que acrescentar mais 1 centímetro, que é o cálculo de hipotenusa de triângulo. Tá? Tudo isso, quem faz PET já sabe esse cálculo, esse raciocínio.